Oi, pessoal. Eu fico muito contente de participar desse documentário maravilhoso da história do tênis do Brasil. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão pondo um monte de horas de energia nesse projeto que eu acho maravilhoso. Eu comecei a jogar tênis quando eu tinha uns 6 anos de idade no Círculo Militar. Os meus professores mais importantes da época infanto-juvenil foram o Egas Branco, o Marco Ferreira. Eu ganhei títulos brasileiros quando eu tinha 12 anos, 14 anos, 16 e 18. Eu fui campeã sul-americana com 14, 16 e 18. A gente jogava dupla e dupla mista. Eu tenho aqui no meu álbum que a minha mãe fez as vitórias do Banana Ball, de 13 a 14, de 15 a 16. Eu ganhei com 18 anos. Naquela época, a Ivana Madruga era a minha inimiga principal. A influência da minha família no meu tênis foi enorme. A minha mãe jogou tênis desde criança. Ela ensinou meu pai a jogar. Todos os meus tios jogavam, os meus primos, principalmente o Eloy de Souza, que eu ia sempre vê-lo jogar. E foi assim que a minha paixão começou. Bom, a minha vida profissional de tênis começou com a Copa Santista. Eu tinha 14 anos quando eu decidi jogar no circuito internacional. Os meus pais ficaram horrorizados. Eu tive que pedir para minha mãe e falar com a madre superior do meu colégio para ela convencer os meus pais que a minha paixão era tanta que eles deveriam me deixar jogar. E nessa época foi super interessante porque era a época da Pam Shriver, da Tracy Austin, e foi assim que eu aproveitei ir para os Estados Unidos. Em 82, eu ganhei o Consolation em Wimbledon. Era uma chave que o campeonato fazia para as pessoas que perderam na primeira, segunda ou terceira rodada. Isso foi em 82, eu estava jogando na quadra 1, quando estava jogando a final, e na quadra central estava jogando McEnroe contra o Jimmy Connors. A torcida estava tão alta que eu não conseguia escutar a bola bater na minha raquete, é uma coisa incrível. Mas eu me lembro o quanto incrível foi ganhar um troféu em Wimbledon, foi incrível. Eu parei de jogar tênis com 27 anos. Eu estava em Nova York, jogando o US Open, e eu comecei a ler os livros da Shirley MacLaine, que falavam muito sobre vidas passadas, terapias diferentes que ela fazia. E eu decidi vir ao estado do Novo México, na cidade de Santa Fé, que tinha esse tipo de terapia de vidas passadas. Eu saí de Nova York, vim para cá, conheci um monte de gente e adorei esse tipo de terapia, e eu comecei a não me interessar mais em jogar tênis. E para mim foi importante porque eu saí do tênis e comecei
a fazer essas sessões no Brasil, nos Estados Unidos, de vidas passadas, que mudaram bastante a minha vida. Foi uma coisa super interessante, porque faz muito tempo que eu medito, que eu tenho muito interesse na mente, na alma, na espiritualidade. Foi espetacular essa fase. Soy un trotamundo porque no pude encontrar la razón para quedarme mucho tiempo en un lugar. Me gusta la vida, yo voy por la vida, viviendo solo como yo quiero vivir. Me acostumei a viver com o diferente e a respeitar a diferença. Olá pessoal, sou Raul Antônio Valls, pediatra atuante, tenista amador. Fui organizador de eventos profissionais, o Três Fronteiras Open, 8 edições, e a Copa Mercosul de Tênis Infanto-Juvenil, entre Brasil, Argentina e Uruguai. Nas horas vagas, sou trotamundos. Hoje apresentaremos a terceira e última parte do programa número 7, a importância das promotoras na história do tênis brasileiro. Agradecemos o apoio das 27 federações, de seus presidentes, de suas diretorias, que sempre nos acompanham e nos ajudam a divulgar esse delicado e cansativo trabalho, mas como somos apaixonados por tênis, fazemos com muito prazer. Temos sempre também a companhia de Tênis Brasil, site Tênis Brasil. Continuando na produção, estão sempre os companheiros e colegas Valmor Elias, jornalista Ivo Simon, Ricardo Berni, Gilmar Machado. Agradecemos. Completando a terceira e última parte desse nosso documentário, que trata da importância das promotoras na história do tênis brasileiro, nós vamos relacionar, comentar e destacar sinteticamente, resumidamente, a atuação de alguma dessas empresas. E a primeira delas, que nós vamos iniciar, conforme a foto que vai aparecer
na tela e depois os próprios slides, é a Trai. A Trai, ela é uma empresa que tem 27 anos. Ela é composta pela sociedade de 2 ex-tenistas, o Nelson Aertes, o Neco e o Danilo Marcelino. Ela é uma empresa que também teve, durante um bom tempo, uma revista especializada de tênis, e essa revista, agora, ela se tornou uma revista eletrônica, digital. A Trai, ela tem muitas promoções, e ela tem alguns focos que nós vamos destacar. Um deles é o seguinte: eles, durante muito tempo, eles promoveram o Rio Champions. Era um torneio que tinha participação de ex-grandes jogadores e, inclusive, fazia parte de um calendário mundial, de um calendário internacional desse tipo de atleta pós-carreira profissional atuante e ativa. Nessa área, eles trouxeram para o Brasil jogadores como John McEnroe, Pat Cash, Jim Courier, além dos brasileiros Fernando Melingeni, o próprio Guga chegou a participar de eventos dessa característica. Alguns desses eventos foram centralizados lá no Rio de Janeiro. Inclusive, nós estamos vendo uma foto aí na tela entre o jogador, o Marat Safin ali e o Nelson Aertes. A Trai também, ela tem uma atuação de realizar, durante a sua trajetória de 27 anos, desafios. E um dos desafios que nós selecionamos, entre os vários que eles fizeram, é o do Guga com o Alex Corretja, o espanhol, reeditando a final de 2001, lá de Roland Garros. Inclusive, essa foto em que o Guga está sentado ali no intervalo do jogo, e esse espetáculo foi feito lá no Rio de Janeiro. Teve uma presença grande de públicos, inclusive ela tem a foto aí, e a própria torcida, essa foto que aparece a torcida do lado do Danilo Marcelino, foi uma torcida programada e montada lá para prestigiar o evento e estimular o nosso ex-número 1. Eles também atuaram naquele episódio que o Guga foi alçado no Hall da Fama. Eles fizeram também uma promoção especial aqui no Brasil e coordenaram uma atividade promocional do nosso Gustavo Kirch. A Trai, ela tem muitos eventos de porte pequeno, médio e challengers, tem também torneios femininos. Inclusive, tem um torneio que é o que ficou do 2001 até 2011 em Campo do Jordão, que é o Mastercard Tennis Cup. Ele era um torneio que era um challenger masculino de 75 e um WTA de 25. E esse torneio teve uma realização de mais de 10 anos, e inclusive, nós vamos mostrar aí uma foto externa do local e do clube onde ele era realizado. É um torneio que, além da parte masculina, que era bastante interessante e tinha uma boa premiação, ele tem um significado também muito bom e importante para o tênis feminino. E até se a Patrícia puder fazer um brevíssimo comentário desse período de cerca de 10 anos que eles também ajudaram, assim como nós vimos anteriormente, ajudaram a estimular o tênis feminino. E nós também não temos muito a tradição de fazer torneios simultâneos masculino e feminino. Esse aí perdurou durante cerca de 10 anos.
Sim, sim, sem dúvida. Era um torneio super agradável, realizado em Campos Branco, que é uma instância climática que fica na Serra da Mantiqueira. É um município alto, né? 1.600 metros mais ou menos de altitude, a bola anda bastante, mas é uma cidade muito aprazível, né? Então, foi muito importante como um evento para a cidade, para os munícipes e também para as jogadoras terem a oportunidade de ter mais um evento. Como eu tinha projeto social ali no clube durante 9 anos, então os meus alunos também acabavam sendo pegadores de bola do torneio, então a integração era muito importante, aprenderam, tiveram clínica de encordoar raquete, enfim. Eu acho que foi também mais um grande passo para o tênis feminino, né? Mais um torneio e numa cidade escolhida a dedo, né? Uma cidade agradável, clima de montanha. Eles também, lá no Maracanãzinho, tem um hall da fama lá que os jogadores internacionais e os brasileiros deixam suas marcas. E eles trouxeram o ex-número 1, o Marat Safin, que está nessa foto que está aparecendo aí na nossa tela. E esse jogador até é interessante, né, que eu acho que é meio raro, não sei se na história do tênis mundial tem isso, de um jogador chegar número 1 e a sua irmã também conseguir, a Dinara Safin, o ranking também, mesmo que durante um curto período, ela também foi número 1. Ele veio e abrilhantou uma das promoções da TRAI. A TRAI também ela tem uma tradição de fazer eventos infanto-juvenis. Esses torneios foram feitos há algum tempo. Ela fez durante muito tempo o circuito Unimed, que era infanto-juvenil, o circuito Credit Card e o Nike Juniors Tour. E ela promoveu, organizou e se responsabilizou pela 36ª edição do Banana Ball. A TRAI, ela, como eu falei, ela tem uma atuação muito grande e em vários tipos de torneio. Eles têm no seu portfólio 90 semanas de torneios nacionais e internacionais de sênior, que é uma grande especialidade do circuito que eles fazem. Tem mais de 100 eventos profissionais masculinos e femininos, inclusive válidos pelos respectivos rankings profissionais mundiais, e a empresa tem 200 semanas catalogadas de eventos para juvenis, que são esses que eu acabei de citar. É uma empresa importante, também tem essa tradição de ter uma revista que hoje virou digital, em parceria com a Diana Gabani, e em sociedade com o Nelson Aertes e seus parceiros. É uma empresa que tem um foco num determinado tipo de segmento, de público, de atuação de tênis, inclusive muito ligado a circuitos que fizeram aqui no Brasil com tenistas pós-carreira profissional ativa, e isso também é uma coisa importante, inclusive esses eventos deles fizeram parte até do calendário mundial. Nós vamos agora para o outro comentarista, Ivo Simon, Netpoint Eventos. Saúdo todos os participantes deste ótimo documentário e vamos falar aqui de uma época de ouro do tênis brasileiro, que foi a partir da década de 70. Não estou dizendo com relação a tenistas, porque o Brasil sempre teve tenistas de boa qualidade, mas foi uma época em que surgiram muitos empreendedores, surgiram muitos promotores, além dos grandes jogadores que nós tivemos também. Eu digo que foi uma época de ouro, porque não foi um momento em que todo mundo queria estar dentro do tênis, era um momento bom financeiramente, economicamente, as empresas tinham dinheiro. Vocês viram até agora quantas empresas investiram no tênis nessa época, que a Patrícia, que o Ricardo, que o pessoal, o Valmor, que comentaram aí, muitos patrocinadores.
E essa época foi a partir de 1970. E ela deixou de ser, o tênis deixou de ser apenas um esporte de elite e passou a contar com grandes patrocinadores, grandes mesmo, que queriam ver seus nomes ligados a eventos de grande repercussão. Mas foi também, reafirma aqui, uma era de grandes empreendedores. Um deles foi um nordestino chamado Esdras Silvestre Costa. Apaixonado pelo tênis, ele construiu uma academia chamada Match Point, aqui no bairro do Morumbi, em São Paulo, com 4 quadras de saibro. E ali ele realizou alguns torneios profissionais, primeiro só para brasileiros. Aí ele viu o grande interesse que patrocinadores tinham, então ele começou a fazer torneios mais internacionais. E pensando sempre também, isso é interessante, que eu trabalhei muitos anos com ele, pensando em ajudar o desenvolvimento do esporte, ele criou a equipe Cyber Tênis, o nome da academia dele. Ele tinha como profissionais o César Kist, Edivaldo Oliveira, e, curiosamente, ele incluiu na equipe alguns professores dele, que eram, teoricamente, assim, em termos de imagem, eram jogadores inexpressivos, mas ele queria ajudar esse pessoal. Então, ele pagava inscrição, pagava hotel, pagava viagens, avião, tudo que era necessário para essa equipe viajar. E era uma equipe que acabou fazendo sucesso. Mas ele ainda queria fazer mais pelo tênis. É engraçado isso, né? E aí, o que ele pensou? Bom, eu sou nordestino, eu vou investir no Nordeste. E foi assim que ele levou o esporte para o Norte e Nordeste. Se bem que o primeiro evento grande que ele fez foi um torneio já de $100 mil no Rio de Janeiro. Foi até no Hotel Sheraton que ele fez esse evento. Depois, ele foi para uma região onde não existiam torneios internacionais, nem nacionais, profissionais, e muito menos internacionais. E aí, lembrando a origem de nordestino, né? O nordestino tem muito apego pela sua origem. Ele passou a fazer torneios internacionais lá no Nordeste. Ele levou eventos para Fortaleza, São Luís, Salvador, Recife, Belém, Natal, Goiânia. Fez até no Espírito Santo um evento que não contava pontos, mas era só um evento de 16 jogadores. E gerou isso um interesse incrível entre jogadores e autoridades dessas cidades do Nordeste. Então, era comum a gente ver nos torneios da Match Point governadores, ministros, secretários de estados e artistas famosos, como Fagner, por exemplo. Pela qualidade de seus eventos, ele foi convidado também pela Confederação Brasileira de Tênis a realizar 2 campeonatos brasileiros, 4 Copas Davis, 2 na Academia de Tênis de Brasília, que na época era o maior complexo esportivo da América do Sul, particular, e fez 2 Copas em São Paulo, uma no Hotel Transamérica e no Esporte Clube Pinheiros. Mais tarde, já em 1995, ele foi convidado para fazer uma nova Davis, que fez Brasil e Bahamas no Rio de Janeiro. Os eventos da Match Point contribuíram muito para o desenvolvimento do esporte no país. E por cerca de mais de 20 anos, ele figurou entre esses jovens promotores do Brasil que tiveram um grande sucesso e trouxeram uma contribuição inestimável para o nosso esporte. Daí que surgiram tantos jogadores de altíssima qualidade. E daí a foto do Silvestre, esse rapaz de gravata vermelha aí no centro. E parabéns a ele, era uma empresa familiar, parabéns ao Valdir, que era o filho dele, e a Thelma, e todo o pessoal que participou nessa ocasião. É isso, Romulo. Ótimo, ótimo. Muito obrigado, Ivo, pelos comentários sobre a promotora, e nós vamos adiante dentro da nossa programação, apresentando na tela a próxima promotora e o próximo comentarista para o nosso público, que vai assistir os comentários do Gilmar Machado
sobre a Dinamis, que é uma empresa lá de BH, como dizem os mineiros, de Belo Horizonte. E o foco, o perfil e a apresentação da empresa, o Gilmar pode fazer os seus comentários a partir de agora, e nós vamos ilustrar isso também com uma série de fotos editadas que nosso público vai ver na tela principal. Bom, primeiro que eu gostaria de saudar a todos os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, o pessoal da mesa, agradecer ao Raul, ao Valmor e todos que estão aqui colaborando com esse documentário. Então, eu gostaria de pegar as palavras do Ivo, nosso decano, nosso sábio Ivo Simon. Assim como a Matchpoint teve essa situação de levar o tênis mais para o Nordeste, eu enxergo a Dinamis como ter feito um movimento de tirar um pouco o tênis, que estava muito forte, era a época áurea do tênis, a época de ouro do tênis, anos 80, anos 90, tirar um pouco do eixo sul, centro, Rio, São Paulo, para mais para dentro, para Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia, que era um foco que eles atuavam muito. A Dinamis foi uma empresa que foi fundada em 86, em Belo Horizonte. Ela tinha como objetivo desenvolver o esporte do tênis através de aulas, clínicas e eventos, porque eles eram uma academia de tênis. Mas acabaram, obviamente, os eventos acabou levando o nome deles para o Brasil inteiro e para muitos outros lugares. Os fundadores da Dinamis são o Cláudio Tenório, o Paulo Ribeiro, o Bob Wildman, ex-jogador, né, nosso grande Bob, e o Marcelo Neri. O primeiro evento deles foi um evento amador que ele ficou por muito tempo, um evento que ficou 25 anos, um evento amador que eles faziam em torno de 1.200 jogadores na região de Belo Horizonte. Jogaram lá o Bruno Soares, na época do juvenil, jogava o Marcelo Melo, e todos no início de carreira, todo mundo jogava esse evento que durou 25 anos. Em 87, eles fizeram o primeiro torneio profissional deles, um torneio de grana, lá em Minas Gerais, o News Open. E Cássio Mota, Kirmair, Júlio Góes, Ivan Clay, Givaldo Barbosa e muitos outros jogaram. Logo em seguida, eles fizeram o circuito satélite, que na época, né, o antecessor dos Futures, o circuito satélite, é onde eu inicio minha história com a Dinamis. Eu participei desse primeiro circuito satélite que eles realizaram. Belo Horizonte, eram sempre 4 semanas o circuito satélite, né? Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia e o Masters em Belo Horizonte. Espetacular, aquela recepção do mineiro. Foi muito bacana o torneio, muito bem feito, muito bem organizado e dentro da academia. Era um evento praticamente privado. Mas o grande evento da Dinamis foi o que deu o nome. Toda empresa, assim como vocês escutaram agora, quase todas as maiores empresas do Brasil, cada uma tinha o seu principal evento, né? Então, o evento lá, o Brasil Open, da Coque Tavares, e assim vai. A Dinamis teve o BH Open, que era um challenger, que iniciou com $25 mil, depois passou para $35 mil. Esse evento ficou 20 anos no calendário. Não é fácil manter um challenger por 20 anos. E ele participava de um circuito de inverno, junto com um Gramado, do qual eu também participava, era um dos organizadores, era o diretor do Gramado Open, e Campos do Jordão, que há pouco foi citado, da Tri Sports. Então, formava ali um circuito de inverno de 3 challengers, que também era muito importante para o tênis profissional do Brasil. Obviamente, lá no BH Open, jogou Guga, jogou André Sá, Marcelo Melo, Bruno Soares, o Del Potro, o Antite, o Gaston Gaudio, que acabou ganhando o Roland Garros, o Davi Nabaldian, que ganhou do Guga no Roland Garros nesse mesmo ano que o Gaudio ganhou, e muitos outros. Ela foi por 18 anos organizada, esse Challenger, na sede principal da empresa. E por 2 anos eles partiram daí para outros locais. Em 2008, ela se tornou uma empresa sem fins lucrativos e passou a desenvolver eventos na área de educação, cultura, e aí ela saiu um pouco desses eventos profissionais, ou seja, então ela teve um outro foco. Hoje ela desenvolve um projeto chamado Tênis Escola, é um projeto que tem 400 crianças dentro desse projeto, que é hoje tocado pelo Cláudio Tenório, que é o único sócio que permaneceu da Sociedade Antiga
e que segue desde 96 na liderança da empresa, hoje fazendo esses eventos mais sociais, digamos assim. Hoje, os planos da Dinames é uma construção de um centro esportivo cultural para a implementação e desenvolvimento dos projetos dela dentro do esporte, cultura e lazer. Ótimo, Gilmar. Também uma empresa que eu tive uma ligação, inclusive até junto com o Gilmar, nós tínhamos um contato bastante próximo nos eventos de 1990, 91, 92, com o Marcelo Neri, que era a pessoa que coordenava tudo lá junto com os outros sócios, inclusive o Cláudio Tenórios e o Bob Wildman, que o Gilmar se referiu. Na próxima promotora que nós vamos apresentar, a empresa será comentada pelo decano do jornalismo tenístico brasileiro, Ivo Simon, que há mais de 50 anos divulga o tênis brasileiro. Ele vai resumir e contar um pouco do que foi a extraordinária trajetória da Paulo Ferreira Promoções e do nosso saudoso Paulo Ferreira, e a trajetória de uma empresa que tem um portfólio realmente extraordinário. Ivo, podes comentar e fazer um resumo da atuação desta empresa? O Paulo Ferreira começou no tênis como funcionário da Coque Tavares. Em 1975, ele desligou-se da empresa e criou a Paulo Ferreira Promoções. Também foi um jovem que inovou no tênis, tinha uma cabeça maravilhosa, e ele primeiro construiu o Centro Paulista de Tênis, já em 1978, e trouxe uma enorme contribuição também para o desenvolvimento do esporte. A Paulo Ferreira realizou mais de 100 eventos profissionais, começando com circuitos satélites, fez uma inovação também. Ele começou a fazer circuitos satélites, ao invés de fazer evento nas capitais, ele foi para o interior do estado de São Paulo. Assim como o Silvestre levou lá para o Nordeste, o Paulo levou para o interior de São Paulo. Então foi Bauru, Tupã, São José do Rio Preto, Campinas, diversas cidades ele andou realizando. Era o circuito satélite e o VAT 69, que foram realizados por muitos anos. E campeonatos de todas as categorias. Fez também como Challengers e ainda fez 4 ATP Tours pelo Brasil. Ele organizou eventos com grandes ídolos do esporte, como o Campeonato Mundial de Veteranos e a Maria Esther Bueno Cup, no Clube Mediterrâneo, lá em Itaparica. E ainda fez encontros memoráveis também, como o Bjorn Borg com o Adriano Panatta, o Thomas Scott com o Rod Laver. E o sucesso que ele obteve nos eventos de tênis levaram o Paulo, com aquela cabeça extraordinária que ele tinha, a fazer outros eventos. Durante mais de 15 anos, ele bolou uns eventos para fazer onde? Na praia e no campo. Então, durante mais de 15 anos seguidos, ele fez um evento chamado Liga Verão, nas praias do Guarujá e do Santos, aqui no litoral paulista. E no interior, na montanha, na Serra da Mantiqueira, ele fazia o inverno quente em Campos do Jordão. Eram eventos que você tinha diversas atividades esportivas e sociais, com desfiles, shows musicais, jogadores de futebol famosos que jogavam o futebol na areia, grandes jogadores de vôlei. Eu participei praticamente de todos os eventos do Paulo Ferreira. Então, ele teve, assim, uma outra característica que ele trouxe do Juliano Tavares, foi assim, tudo de graça. Abre as portas, deixa o pessoal entrar para acompanhar o esporte. Eu digo que o nome do Paulo Ferreira está entre os grandes empreendedores do esporte no Brasil. Bom. Exatamente, uma pessoa super, hiper especial, que eu também tive o privilégio de conviver muito tempo com ele, um promotor muito sério, correto, e inclusive lá no Sul,
quando ele teve aquela tradição, Ivo Simon, dos torneios no Gramado Tênis Clube, eu que apresentei ele lá para a diretoria. Na época eu também estava na Federação Gaúcha, porque eu fiquei muito tempo, 13 anos na entidade, em diferentes momentos, e o torneio lá, o Puma Classic, marcou época. E realmente é uma homenagem justa e importante. Olá, pessoal do documentário da história do tênis brasileiro. Eu sou Paulo Cleto e, a pedidos do Valmor Elias, eu venho aqui prestar o meu depoimento a respeito do meu amigo Paulo Ferreira. Nós fomos amigos desde os 6, 7 anos de idade, a vida toda. Nós jogávamos tênis juntos, éramos vizinhos, jogávamos tênis no Pinheiros. Mais tarde, com 18 anos, eu fui para os Estados Unidos estudar. Quando eu volto, eu vou trabalhar na Adbens, uma corretora que já tinha lá o meu cunhado, Biagio, e o tenista Luiz Felipe Tavares, que estava ali começando a montar a sua empresa de eventos tenísticos. Eu comecei a ajudá-lo e logo depois também o Paulo começou a ajudá-lo. Em 77, eu monto uma empresa com o Carlos Quimair para percorrermos o mundo junto com o Cássio Mota, e com o patrocínio da Guatapará. Cerca de 1 ano e meio, 2 anos depois, eu chamo o Paulo Ferreira para nós montarmos a equipe de promoção de eventos dentro da Guatapará. Ele vem, começa a tomar conta disso. Em 82, a Guatapará encerra os patrocínios, tanto da equipe, minha e do Quimair, como dos eventos. A partir daí, nós decidimos montar a nossa própria empresa, Paulo Cleto, Paulo Ferreira Promoções. Fizemos diferentes eventos, exibições, torneios da ATP. Isso foi até mais ou menos final de 86, quando eu formo um novo time com Luiz Mata, Cássio Mota e mais à frente Jaime Onsins. Eu mantive uma participação nos eventos que eu havia ajudado a montar. Eu participava de alguma forma nos eventos que ele fazia. Nós brincávamos até qual que era a minha função, um conselheiro, um contato com o tênis internacional. Eu lembro que eu até trouxe o Mark Marz, o primeiro presidente da ATP que veio ao Brasil em 1991, num evento que ele fez em Búzios, no Rio de Janeiro. E a minha parceria com o Paulo foi sempre muito fácil, desde criança. Foi sempre um prazer, sempre nos entendemos muito bem, nunca tivemos uma única sequer discussão. É isso daí, um abraço para vocês e um beijo para o Paulo, que nos deixou há cerca de 1 ano e pouco. A próxima promotora que nós vamos relacionar e comentar é uma promotora muito importante, embora, curiosamente, ela tem uma marca de um único evento. Nós temos aqui no nosso convívio a Patrícia Medrado, que é baiana, e a Reciclo, ela tem atuação lá em Salvador, na Bahia, e é um evento também que, curiosamente, eu tenho uma ligação muito grande, porque ele é mais ou menos contemporâneo, é um evento próximo ali nas datas da Copa Gerdau, e o nosso comentarista, que acompanhou muito todo esse processo aí, é o Gilmar Machado, que, inclusive, quando eu apresentei o Gilmar para o Chico Pessoa, de quem ele vai falar agora, o Chico até falou, puxa, Valmor, mas levar esse evento para ranking nacional, internacional, isso aí vai explodir o orçamento e tal. Eu digo, não é bem assim, vai ficar quase a mesma coisa, e a empresa fez jus, fez eventos assim maravilhosos lá na capital baiana. Gilmar, resume para nós um pouco do que é Banco Econômico, Reciclo e o saudoso Chico Pessoa. Eu tenho que te agradecer muito, Valmor, por 2 coisas. Primeiro, ter me apresentado lá em 1985 ou 6 para o Chico Pessoa.
E a segunda agora, para poder falar dele, é uma emoção muito grande. Um dos maiores amigos, irmãos que eu fiz no tênis foi o Chico Pessoa. Chico Pessoa, que infelizmente nos deixou o ano passado, uma pessoa extraordinária. O nome da empresa era Reciclo, mas ninguém conhece Reciclo. Se vocês colocarem Reciclo aí vai ser muito difícil. Todo mundo conhecia como o evento do Chico Pessoa. Era o Chico Pessoa o nome da empresa, né? O Chico, ele era uma usina de ideias. Era uma pessoa em movimento, uma pessoa que fazia inovações, criatividade, e ele era um baiano espetacular, assim. Então, e fazer torneios na Bahia, o Ricardo conhece muito bem, a Patrícia nem preciso falar, tem uma energia, tem uma coisa lá que é impressionante. Esse torneio tinha uma magia, tinha uma coisa que eu vou falar mais sobre ele aqui na frente, o que as pessoas faziam para ir para esse torneio. Então, o Chico começa a vida dele como diretor de marketing do Banco Econômico, e dentro do Banco Econômico ele inicia um projeto que hoje é muito conhecido no mundo inteiro, que é o Live Marketing. Ele foi o cara que fez aquele projeto de patrocínio que levou o nome na camiseta da equipe brasileira de vôlei, que ganhou a medalha de prata em 82. E ali ele deu um pontapé no marketing esportivo muito forte. Ele é um idealizador dessa campanha, criou essa situação lá que deu muito certo. E foi a primeira vez que a gente fez um grande evento no vôlei. Depois ele à frente lá do Banco Econômico, da Fundação Gregório de Matos, trouxe o Mandela para o Brasil, ele fez a Casa do Olodum, o Museu da Cidade de Salvador, ele foi secretário de Cultura de Salvador. Então, ele realizou o Reciclo de Marketing por muitos anos, era um cara muito ativo, a milhão. E o principal, aquele evento que marcou a vida dele e que todo mundo conhece, o Chico Pessoa, é o Banco Econômico de Tênis, que foi criado em 85, foi até a final dos anos 90. Era um torneio que simplesmente assim, tinha uma energia impressionante. Os jogadores técnicos, as equipes, os jogadores do Brasil, da América Latina, da Europa, Estados Unidos, que conheciam o torneio, eles faziam qualquer coisa para organizar dentro do calendário para vir e jogar esse torneio. De tão astral que era esse torneio. Para vocês terem uma ideia, eu conheci a Daniela Mercury, ela fez um show para os jogadores dentro de uma das atividades do evento. O Ricardo Berno falou antes, no nosso documentário, do torneio de Itaparica, que tinha muitos eventos, shows toda noite, tarará, torneio profissional, obviamente, lá onde ganhou o Agassi, hoje considerado um ATP 500. O Banco Econômico de Tênis tinha essa característica, ele era um evento, era um torneio de tênis com muitas outras atividades, ele fazia uma abertura espetacular, depois uma festa de encerramento que segurava todos os jogadores, porque hoje, normalmente, nos torneios, as equipes, os jogadores vão perdendo, eles vão embora no início. Lá ele, inclusive, pagava hospedagem para muitos deles ficarem até o final, que o grande momento do evento era a festa de confraternização, a festa final do torneio. Então, para mim, o Chico Pessoa foi um dos maiores incentivadores do tênis brasileiro, do tênis juvenil brasileiro, obviamente. E eu até aqui queria fazer uma homenagem para ele, que um dos últimos incentivos que ele fez do tênis foi doar uma raquete para a neta dele, que hoje tem 16 anos. Ela joga nos Estados Unidos, a Luísa, com o Larry Passos, ela treina nos Estados Unidos com o Larry Passos, por incrível que pareça. E, para finalizar, a filha do Chico Pessoa, que me ajudou nesse documentário aqui, buscar as fotos dele e tal, essas coisas, que veio jogar um torneio agora, dias atrás, em Porto Alegre, falou uma frase muito bonita. Ela tem certeza que o sucesso da Copa Banco Econômico estava no carinho que ele, meu pai, colocava ao fazer o evento, pensando em todos os detalhes. Na festa de abertura, com bandeiras dos estados, dos países, etc., a festa de encerramento, onde aconteciam as premiações, os sorteios das passagens internacionais para os jogadores irem para outros torneios, os shows, e os tenistas acabavam ficando até o final. As camisetas dos torneios que iam para as vitrines das lojas de Salvador e da Bahia, nas lojas de esportes antes da Copa, o carinho que ele colocava nos detalhes, ele fazia isso com muito amor. E eu presenciei tudo isso, praticamente em toda a história do Banco Econômico, e realmente é isso. Então, Chico, obrigado por
por ter participado, por ter incentivado tanto o nosso tênis. Foi um prazer ter trabalhado contigo. É uma homenagem super, hiper merecida por tudo que eu acompanhei dele e tratei, convivi com ele, seja como presidente da Gaúcha, como depois presidente da CBT, e realmente é uma figura marcante. E aí é importante, eu até vou perguntar, a Patrícia é uma baiana que vive em São Paulo, mas ela ainda continua com o espírito da terra, né? Porque baiano jamais deixa de ser baiano, né? Não perde nunca. Mas eu gostaria até, o Ricardo tem mais experiência que eu no tênis, o Ivo, 50 anos de divulgação, o Gilmar nem se fala pela FGT, pela CBT, COSAT, ITF, trabalhou também ATP, WTA. Como é importante essas gerações que foram criadas com Copa Gerdau, Copa Banco Econômico, Circuito Sul-América, a Copa CA, a Copa Hering, esses eventos que marcaram a nossa trajetória e foram celeiros assim, de craques, inclusive internacionais, não só formaram jogadores brasileiros. Isso que eu acho assim relevante e muito, mas muito importante. E vocês têm até mais experiência que eu, mas a Patrícia vai falar para nós, que eu não sei se ela teve a ligação, contato e proximidade com o seu conterrâneo. Não tive contato, mas tenho o maior carinho, né, por essa história, por ele ser baiano, conheço de nome, e também porque o Banco Econômico foi um patrocinador meu, né, acho que o primeiro patrocinador com um pouco mais de duração, né? Eu tinha alguns patrocínios esporádicos para uma viagem, coisa e tal, e finalmente o Banco Econômico, com a visão já mais de investimento, né, no esporte, me patrocinou. Então, e sei da fama, e nunca participei do Banco Econômico, porque eu já estava em outra etapa da minha carreira, mas sei o quanto essa Copa do Banco Econômico foi importante para a história do tênis, e um orgulho, né, saber que isso era realizado lá em Salvador, né? Já estou radicado em São Paulo já há muitos anos, mas tudo que tem a ver com a Bahia, com Salvador, me alegra bastante, principalmente quando são movimentos aí em prol do nosso esporte. Exatamente. Os baianos nunca renegam a sua terra, nem os gaúchos, né? O próximo promotor que nós vamos falar, e a promotora terá o comentário do Ivo Simon novamente, e de novo, essa figura incrível do Juliano Tavares, que teve seu início lá na Copa Tavares, depois teve a sua própria empresa, Tavaric, e durante um longo tempo, de 2001 a 2014, está envolvido com a ATP Aberto de São Paulo e com um projeto para jovens carentes, que o Ivo Simon vai resumir para nós e fazer os seus comentários agora. A Marisic Eventos foi criada em 1996 e trouxe um novo impulso para o tênis brasileiro. Por quê? Porque é presidida por uma mulher, a Simone Maricer. A empresa trouxe uma nova visão para o esporte, mas teve também um grande apoio. Ela sempre contou com a supervisão e a experiência do nosso grande empreendedor, o Juliano Tavares. O seu primeiro evento foi marcante, entrou para a história do tênis do Brasil. Eles realizaram em Campinas o seu primeiro evento do circuito profissional. E adivinha quem ganhou? Gustavo Kirten, o nosso Guga. Foi o primeiro título do Guga no circuito internacional da ATP. Mas a estrela da Marisic continuava a brilhar. No ano seguinte, fizeram um evento em Curitiba. Quem ganhou? Novamente Guga. Foi o campeão. E depois se transformou nesta celebridade internacional, sendo o número 1 do mundo, em tantos eventos internacionais. Mas a partir de 2001, a Marisic passou também a realizar anualmente o Aberto de São Paulo nas quadras do Parque Público Vila Lobos.
quadras que a empresa ajudou a construir e que ficam abertas para a população jogar gratuitamente durante todo o ano. Uma das características desse evento era sempre dar um plus, levar algo. Então, a Simone levava, por exemplo, um pintor, expunha suas obras, tal. Então, tinha um charme diferente, um charme feminino nesse evento. E foi ali também, nessas quadras, que nasceu esse projeto Bola Dentro, dedicado a ensinar crianças, a maioria crianças carentes, nessas quadras públicas aí. E hoje, muitas dessas crianças que aprenderam tênis ali gratuitamente viajam pelo mundo como árbitros internacionais. Então, eu ressalto muito bem isso porque o esporte, quando é bem administrado, ele produz resultados. E o Bola Dentro é um dos grandes exemplos desse, como outros institutos, como o Instituto da Patrícia Medrado, por exemplo. Então, eu quero deixar aqui a minha homenagem, meu reconhecimento, à presença da mulher fazendo sucesso no tênis, Valmir. Ótimo, importante isso, e o projeto vai a todo vapor. O Ivo, recentemente, foi o mestre de cerimônia de uma solenidade, e eu terminei indo com ele lá, e fiquei impressionado. Toda aquela juventude, aqueles moços, aquelas moças, alegres, envolvidos com o clima lá no Parque Vila Lobos, que é a sede operacional do projeto, e isso é um fruto da generosidade das ideias do nosso saudoso Juliano Tavares. Agora, nós vamos ao último comentário e a última promotora e a última empresa de todas as que nós relacionamos, e é óbvio que tem muitas outras que devem ter feito vários torneios, promoções regionais, estaduais e tal, mas nós não temos capacidade de colocar todas no ar e resumidamente, como estamos fazendo aqui, nesse documentário, nesse programa com 3 partes. E eu tive o privilégio de conhecer várias pessoas importantes e significativas do tênis. Acabou o Gilmar falando do Chico Pessoa, o Paulo Ferreira, o Luiz Felipe Tavares, o Juliano Tavares, e outros promotores do Brasil, como o pessoal lá de Minas, da Dinames, agora esse pessoal de Brasília, da Zenit, a própria Matchpoint fez 4 eventos lá no período que eu estive na CBT, 4 Copa Davis e brasileiro também, mas eu conheci essa pessoa que nós vamos falar agora e essa empresa, que a empresa até tipo a Reciclo e o Chico Pessoa, como o Gilmar falou, a empresa até não sobressaía, porque quem sobressaía era o professor de natação Henrique Nicolini, que foi presidente da Federação Paulista de Natação durante um longo período, e trabalhou, por incrível que pareça, mais de 50 anos na redação da Gazeta Esportiva. E lá na Gazeta Esportiva, eles selecionaram o próprio espírito empreendedor do Henrique Nicolini, que eu conheci muito, e a esposa dele, a dona Lilian, eles escolheram o Nicolini para cuidar da parte de promoções, de marketing e de eventos da Gazeta. Nós sabemos que a Gazeta tem uma tradição espantosa, inclusive com a São Silvestre, né? E o Nicolini sempre esteve por trás desses eventos gigantes que a Gazeta promovia, de tudo que era natureza, Operação Bandeirante, intercolegial e uma série de coisas. Num determinado momento, ele teve a percepção de entrar no tênis. E ele era um homem assim muito simples e uma pessoa assim que gostava mais da base, de coisas populares, coisas que tivessem público, participação e tal. E ele criou a Copa Nato Nobles, que é incrível esse campeonato, esse torneio teve realização sequencial de 3 anos e batia recorde de inscrições em todo o Brasil. Ele tinha etapas classificatórias e depois tinha uma finalíssima aqui em São Paulo.
Nas etapas classificatórias, para vocês terem uma ideia, São Paulo teve uma enormidade absurda de inscritos aqui, muito mais que 1.100 inscritos, e o Rio Grande do Sul, nós tínhamos lá, inclusive na minha presidência, uma média de 500 inscritos, quando nós tínhamos grandes torneios lá. Nesse evento classificatório da Copa Nato Nobles, nós tivemos 890 inscritos. Era incrível isso para a nossa federação lá, que tinha 5.000 tenistas ativos, e nós não conseguimos manter uma média tão alta de inscrições. Mas o espírito do Nicolini era o seguinte: ele acreditava que era importante fazer um torneio para a 5ª classe, para a 4ª classe, para a 3ª classe, para a 2ª classe e para a 1ª classe. Fazia as classificatórias regionais e quem conseguisse classificação vinha para São Paulo. E isso foi feito, inclusive, teve uma das finais aqui que eu estava presente, que foi no Espéria, e inclusive tem essa foto aí do Lennart Bergelin, o técnico do Borg, que o professor Henrique Nicolini trouxe ao Brasil, patrocinado pela Sigrans, que era dona da marca Nato Nobles, e aí ele está entregando o troféu, inclusive, para o Neneco, para o Roberto Carvalhais, que tinha ganho a final nacional de um jogador nosso gaúcho, lá o Tadeu Morales, que é um grande técnico, é um grande consagrado professor de tênis, que agora está em Gramado. E nesses eventos dele, ele tinha a percepção, assim como o Gilmar falou lá da solenidade de abertura, de encerramento, de fazer espetáculos com público e com a participação de muita assistência, e ele fazia jogos de exibição e marcava as finais em cada etapa, e nas aberturas ele levava jogadores para fazer jogos de exibição e a solenidade de abertura. Inclusive, essa foto que está aí, que aparece o Celso Sacomandi e o Ney Keller, é um desses jogos. Vejam que o Kirmair também participou nos 3 anos que foram realizados pela Comunique, que era o nome da empresa, mas que ninguém sabia, a gente só se tratava por Henrique Nicolini, e numa das finais, a 2ª edição, inclusive o Jorge Paulo Lemann, ele jogou contra o Celso Sacomandi, que na época era um garoto, tinha 17 anos, e o Jorge Paulo Lemann ganhou a final nacional. Na primeira anterior eu citei que foi o Roberto Carvalhais, o Neneco, que ganhou. É uma figura impressionante. Ele faleceu agora em 2017, dia 14 de agosto, com 91 anos, mas ele tem atividade no COB, no Comitê Olímpico Brasileiro, foi implantador no Brasil do Panathlon, que é aquele clube que reúne grandes amantes dos esportes olímpicos, e teve campanhas assim memoráveis em São Paulo e no Brasil, junto com a Gazeta, promovendo e divulgando o esporte. Ele era abnegado, e ele, inclusive, tem um detalhe que ele cobriu a Olimpíada como jornalista. Ele trabalhou 50 anos na Gazeta, conforme eu falei, inclusive até ele foi chefe do nosso primeiro comentarista dessa noite, aí, que trabalhou muito tempo com ele, que é o José Nilton Dalcin, lá na Gazeta Esportiva, onde o José Nilton trabalhou. Ele era subordinado ao Henrique Nicolini. Ele cobriu a Olimpíada de Munique em 72, Los Angeles em 1984, em Seul em 88 e em Barcelona em 92. É uma figura apaixonada pelo esporte, que divulgou muito tênis, e ele acreditava que num dos princípios do esporte, que é o seguinte: não se faz esporte sem ídolos, e também o esporte ele tem que ter a base, quantidade, para fluir e sair a qualidade. Então, o princípio dele era fazer eventos onde houvesse participação massiva e promoção, divulgação, aumento de praticantes de tênis. Tanto é que era um fenômeno trazer um 5ª classe de várias partes do Brasil para jogar uma final em São Paulo, 4ª classe, 3ª classe, 2ª classe. Mas ele fez isso e as pessoas vinham para cá com tudo pago, estadia, alimentação, passagem, num torneio muito bem organizado e que era patrocinado pela Sigrans, com a marca Nato Nobles,
e ele marcou presença, embora não se envolvesse muito com o tênis profissional, essa coisa toda, ele tem o seu foco. Cada empresa dessa, o Ricardo até falou dos rapazes, o Tato e o Camargo, que entraram na área do tênis feminino, o Silvestre lá no Nordeste, o Paulo Ferreira no interior de São Paulo, a Dinamis no interior de Minas, e a ProTênis tendo muita promoção no Paraná e no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso é importante, a difusão de tênis por toda parte. E o Nicolini contribuiu com isso, popularizando o tênis, e ele merece um registro especial, e é com ele e com a Comunique que nós terminamos essas cerca de 15 promotoras que nós estamos relacionando, citando, homenageando nesta noite, e concluindo a terceira parte deste documentário, que agora terá um agradecimento especial e uma saudação do nosso editor do canal Trotamundos, o Raul Valls. Muito obrigado a todos que trabalharam conosco neste programa, e também aos que nos assistem, e ouçamos agora o Raul Valls. Aos amigos do canal Trotamundos e os que nos acompanham na divulgação do nosso documentário. Resumimos o mais relevante da história das 15 promotoras que tanto ajudaram o nosso tênis a crescer e evoluir. Futuramente, falaremos dos clubes históricos, dos dirigentes históricos e dos técnicos que tanto ajudaram os nossos tenistas. Nosso objetivo é manter viva a história do tênis brasileiro. Obrigado a todos os que participaram, obrigado aos nossos comentaristas e obrigado também aos que fizeram depoimento nesse programa, Marcos Ocevar e Cláudia Monteiro, que tanto ajudaram o nosso tênis. Muito obrigado e até breve.
A paixão pelo tênis nunca vai morrer.